Os irmãos podem assentar. Que a paz de Cristo esteja com os irmãos. Amém. Esse mês de setembro vai nos deixar saudades, né? Nós estamos terminando aí o espiritualmente. Mas, por incrível que pareça, vai ter uma sequência aí no mês de outubro, que nós estaremos falando sobre saradas para sarar, né? É o tema do próximo mês. Vamos continuar também alguma coisa sobre cura e os testemunhos tratando algumas mulheres da Bíblia, né? Vai ser uma bênção muito grande. Irmãos, falando sobre as atividades da nossa igreja, hoje tem um encontro de homens, um encontro especial à tarde para quem fez a inscrição. É muito importante. Quando a igreja anuncia, às vezes, um pedido assim de fazer uma inscrição, para uma questão de logística, de organizar. Inclusive, por exemplo, no dia 12 de outubro, nós vamos ter uma vigília regional ali do mês de Outubro Rosa, na igreja do Prado Velho, e precisamos que vocês façam inscrição. Não é só para as irmãs, os irmãos também podem ir, mas a questão de logística de lanche, né? Então seria muito importante a participação dos nossos irmãos e a inscrição, apoiar, né, mais essa atividade aí das nossas irmãs aí para o mês de outubro. E como foi anunciado no filminho, mês de outubro é imperdível, né? Não dá para perder nada, né? Que vai ser uma bênção muito grande. Temos batismo, temos várias coisas aí, né? E hoje é uma conclusão, né? A gente vai resumir o material do nossos PGs, serão debatidos nossos PGs, aí tem sido muito edificante, né? Os irmãos vão ouvir a mensagem hoje, mas ela vai ter continuidade durante a semana nos nossos pequenos grupos. E foi muito bom. Primeiro sábado a gente trabalhou junto com o pastor Gediel, nós trabalhamos sobre ansiedade no texto de Mateus capítulo 6. Foi muito bom a gente poder ouvir Jesus falando que para a gente não ficar ansioso, para a gente olhar para os pássaros, olhar para as flores e, né, valorizar para a vida, olhar para o reino. Aí veio a segunda mensagem, a Jaque trouxe sobre questão de depressão, trabalhou o Salmo 116 conosco, foi muito bom, né? Semana passada a gente trabalhou sobre o síndrome de burnout, foi também muito legal. O pastor Valdério trouxe um recado de Deus aqui para nós, livro de Jonas, trabalhou as implicações todas, e hoje tem um versículo que eu gostaria que você memorizasse esse versículo, você tivesse no teu coração. É o Salmo 147, versículo 3, né? Então na NVI, que nós vamos trabalhar, ele diz assim: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas, né? Na Nova Versão Transformadora, ele diz assim esse texto: Ele sara os que têm coração quebrantado e trata das feridas deles, né? É muito bom a gente ter um Deus que nós servimos. A melhor coisa, o melhor presente que você pode dar para alguém é falar de Jesus para essa pessoa. Muitas vezes a gente se organiza tanto e acha que é tão difícil, né? Eu gosto muito da frase do Billy Graham, que diz o seguinte sobre esse assunto: na verdade, o evangelismo é um mendigo falando para outro onde encontrar o verdadeiro pão. É só contar para o outro, ó, ali tem pão, né? E graças a Deus, nós temos uma igreja, nós temos pequenos grupos, nós temos onde o pão do evangelho é levado, é servido,
é distribuído, né? Então, o maior presente que você tem para dar para alguém é falar de Deus, é falar de Jesus. Há poucos dias, nós estivemos na casa visitando um senhor, e ele estava muito mal nos últimos dias de vida, mas ele levou Jesus no coração dele, amém, irmãos? Porque a netinha dele, que é aqui do nosso MCA, fez um apelo para o vovô, e o vovô não podia falar mais, e a netinha chegou, falou de Jesus para ele, e falou assim: vovô, se você aceita Jesus como Senhor, só dá um joinha. Foi a forma que essa criança achou, da criança, do vô dela aceitar Jesus. E o vô olhou para ela e fez assim, deu joinha para a neta. E nós fomos lá orar. Não precisamos fazer a oração de confissão, né? Ele estava muito mal, não conseguia falar, embora ele repetiu as palavras de aceitar Jesus muito baixinho, mas ele tinha dado já o joinha dele para Jesus. A criança aqui do nosso MCA, que tinha colocado o vô dela na presença do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Poucos dias antes, com certeza ele dormiu no Senhor. Agora, quando a gente fala de coisas emocionais, aqui durante todo o mês que a gente trabalhou, causa física, estresse, e traumas, e às vezes, porque nós somos compostos de tanta coisa, pode ser falta de hormônio, de alguma coisa no nosso organismo, e produz doença depressiva. São tantas as causas que podem produzir. E muitas vezes nós perguntamos: será que Deus, Ele está interessado também que tenhamos uma boa vida emocional? Com certeza, irmãos. Com certeza. Esse salmo aqui, 147, está mais ou menos 3.000 anos da gente. Está mais ou menos 3.000 anos. O salmista escreve que Deus cura e deseja curar os quebrantados de coração. Nós não somos contra a medicina, pelo contrário, nós somos favorável. Muitas vezes a gente assistiu cura de forma imediata. Após uma oração, alguém ia receber a restauração. Graças a Deus, a gente já viu muitas curas imediatas, dores desaparecendo. Uma vez eu vi uma pessoa com a mão curta, na hora da oração ela esticar, na hora da oração, e a coluna dela voltar ao normal, estava com problema na coluna, e Deus curou ela. Na nossa igreja aqui em São José dos Pinhais, durante muitos anos ficou no púlpito um par de muletas, porque uma pessoa veio e recebeu a oração, e era irmão da igreja, e ele recebeu uma restauração e foi curado imediatamente. Glória a Deus. E ele deixou lá, e ficou um bom tempo, vários anos lá. E as pessoas perguntam: por que tem no púlpito lá aquele par de muletas? É que uma pessoa entrou aqui com esse par de muletas e saiu andando, glorificando a Deus, e foi curado. A gente já viu isso. Mas muitas vezes Deus cura também mediante, porque em Cristo está toda a sabedoria de Deus, e Ele compartilha isso. Então nós não somos contra a medicina, a área de saúde, não, pelo contrário. Muitas vezes a gente já orou, já viu bênção acontecer na hora, e muitas vezes eu já orei por pessoas e pus no carro e levei para o hospital. Nós não temos esse problema em relação à medicina, porque Deus também dá sabedoria aos homens, e nós precisamos de fazer isso. Inclusive nós temos vários irmãos aqui na igreja, na área da saúde, e glória a Deus por isso. E esse mês aí, a Sheila trouxe para nós vários comentários aí, né? Durante todo o mês, orientação. Ela trabalha nessa área aí, na área de psicologia, e é tão importante, porque quem trabalha com padrões mentais pode dar dicas
que nós não imaginamos, que nós não conseguimos por nós mesmos. E de repente tem uma orientação, e muitas vezes tem medicamentos próprios que a gente pode ser restaurado. Uma restauração mediante. Mas o fato é que Deus, Ele, ou diretamente através do seu poder, ou mediante aquilo que Ele deixou, que Ele também derrama sabedoria. No capítulo 8 e 9 de Provérbios, a sabedoria é uma pessoa, e nós sabemos pelo aquilo que Provérbios traz, que trata-se da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a sabedoria encarnada. Então nós somos cristãos, nós acreditamos em Jesus e aproveitamos aquilo que Deus pode nos orientar e agradecemos a Deus por isso. Agora, as consequências das nossas feridas podem ser trágicas, podem ser terríveis, pode trazer muitos transtornos. E nós verificamos hoje até mesmo a desistência da vida, e que pode ser uma construção a longo prazo, e que nós conseguimos reverter essa situação, porque nós temos uma arma poderosa também, irmão, na nossa mão, como cristão. Nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos a revelação especial do Senhor, um livro especial. E Hebreus 4,12 fala que ele penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela pode ser uma ferramenta transformadora, e muitos têm sido transformados pela palavra. Então nesta manhã, nós vamos valorizar aquilo da parte de Deus, o que Deus deseja para os seus filhos. Ele deseja uma vida, e uma vida boa em todos os sentidos, inclusive na vida emocional. Por isso esse salmo começa assim, na NVI: só Ele cura. Olha só que interessante. Às vezes é preciso ir no médico, fazer uma cirurgia, uma sutura, dar pontos, mas a cura vem mediante a própria vida, e essa vida é dada pelo Senhor, amém? Mas é interessante que esse texto fala que Deus age, Ele é exclusivo, porque é Ele que perdoa as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades, conforme o Salmo 103, e aqui nesse texto deixa bem claro que Ele cura. Ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se Ele cura, Ele age. Na quarta-feira, a gente tem trabalhado nas últimas 2 quarta-feiras o capítulo 4 e 5 do Apocalipse, que é a sala do trono. E nós estudamos nas quartas-feiras os 4 animais, os 24 anciãos. Mas é interessante que o trono de Deus, ao redor do trono, na presença do Senhor, há momentos em que os anjos se reúnem, em que toda criatura louva e exalta a Deus pela sua grandeza, porque realmente Ele é grande. Apesar dele ser grande, ser infinito na realidade, Ele também se preocupa conosco, e Ele se preocupa com as nossas emoções. Esse Deus que cura, que realizou coisas impossíveis no passado, que tem um dos seus nomes redentivos lá de Êxodo 16, que é onde fala Yahvé Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. Ele não apenas sara a parte física, e a gente vê na palavra do Senhor tantos milagres acontecendo. Nós vemos cura de pessoas estéreis, Deus curando o ventre de Sara,
de Rebeca, de Ana. Nós vemos Jesus limpando os leprosos, fazendo paralíticos andar, abrindo os olhos aos cegos, curando fisicamente, e através dos dons, até mesmo nos nossos dias, a gente tem presenciado, inclusive no mês de outubro, a gente vai ouvir aqui vários testemunhos de curas que Deus opera, que Deus operou aqui no nosso meio, no tempo presente. Mas esse texto fala que Deus cura os de coração quebrantado, Ele cura as nossas emoções também, Ele pode interferir nas nossas emoções, naquilo que pode estar faltando na nossa vida. Deus nos criou com emoções, e até a gente sabe da palavra alma, que literalmente significa sangue, que pode representar vida, dependendo do contexto, mas dependendo do contexto também ele pode representar emoções. Por isso, quando o texto fala assim, adorar a Deus de todo o teu pensamento, todas as intenções, né? com toda a tua alma, ele está falando no sentido de uma entrega espiritual, e muitas vezes até mesmo de uma entrega emocional na nossa vida. Essa palavra emoções e alma está ligada à palavra nefesh no Velho Testamento. No Novo Testamento é psique, da onde vem a psicologia, essa parte emocional. E atrás dessa palavra aqui, Ele cura os de coração quebrantado, está a questão de psique, a questão emocional, né? Muitas outras pessoas tiveram distúrbios emocionais, momentos de explosões das suas emoções. Moisés, um dia ele ficou irado e ele quebrou a tábua dos mandamentos. A gente vê Pedro chorando amargamente. A gente vê Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo que houve um momento que deu um desespero muito grande, ele ficou desesperado. E não é poucas vezes que a gente encontra pessoas assim também desesperadas, sem saber o que fazer. Esse é o momento perigoso que nós temos que intervir nessa área aí de, lamentavelmente, pessoas tiram a vida. Se um dia nós pudéssemos ouvir a Fran aqui, que trabalha, né, com isso, né, Fran? A Fran trabalha no IML com essas situações, encontra pessoas, né, situações, tudo aquilo que a Vic fala, eu já tinha visto falar, o Giovanni já me compartilhou no nosso discipulado, situações assim, terríveis, o que leva o lado emocional. Mas quando a gente olha para a grandeza desse Deus, Ele olha para nós e diz assim, que esse texto fala que Ele cura os de coração quebrantado. E uma grande ferramenta que nós temos nas nossas mãos é a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que pode ajudar as pessoas também emocionalmente e espiritualmente, e uma delas é descobrindo a grandeza desse Deus, a soberania desse Deus, o agir desse Deus. Deus, esse texto fala que Ele está interessado em restaurar o nosso coração quebrantado. Mas é interessante nesse texto também, que Deus, além de ser médico, nesse texto, Ele aparece como enfermeiro. Nas versões mais antigas, fala assim, Ele cura os de coração quebrantado e pensa as suas feridas. Nesse sentido de pensar feridas, no português lá de Portugal, né, Davi? Penso é também curativo. Esse texto aqui, ele poderia ser traduzido assim: Ele cura o de coração quebrantado e troca os curativos. Ele pensa ele acompanha a cura.
Muitas vezes a cura é imediata e muitas vezes a cura, ela é um processo. Muitas vezes na psicologia, no tratamento, são várias sessões, né, Vicky? Às vezes é longo prazo. Às vezes não é um botãozinho que vai lá e aperta de uma hora para outra. São coisas que têm que ser construídas, são levadas à construção. E é isso que esse texto fala, que Deus trata conosco. E Jesus fez isso. Marcos capítulo 8, Jesus curou um cego, o cego de Betsaida, em etapas. Ele orou, uma pessoa, trouxeram o cego para ele, tirou a pessoa fora e orou, fez uma oração para ele e perguntou para ele: o que você está vendo? Ele disse: eu estou vendo pessoas como árvore. E Jesus ora de novo, impõe as mãos sobre ele, e aí pergunta para ele: e agora? Não, agora eu estou vendo normal. Jesus tinha poder para curar ele imediatamente? Teria. E ele não precisava nem ter tirado aquela pessoa daquele meio, ter levado um lugar retirado para operar aquela cura. Mas o Senhor, Ele trata individualmente a gente de várias formas. Ele respeita as nossas características e constrói em nós a cura. Então, se Ele curou em etapas, muitas vezes a cura, ela não vem apenas de um ato, mas de uma sequência que é importante. No mês passado, a minha esposa fez a cirurgia, e depois precisou fazer os curativos. Esse texto aqui diz assim: Ele cura os de coração quebrantado e trata as feridas dele, como alguém que fala assim: eu estou cuidando. O grande Deus, o soberano Deus está dizendo para mim e para você assim: eu estou cuidando de você. É como se todos os dias ele fosse lá olhar e tirar o curativo e passar mentiolate, desinfetar o lugar, pegar hidroporo e colocar de novo no lugarzinho. Eu diria que conhecendo a palavra de Deus e vendo o agir de Deus, muitas vezes Deus nos trata mais ou menos assim, quando uma criança cai e machuca, e está lá com a mão, por exemplo, dolorida, e a mãe ou o pai chega lá e fala assim, dá um beijinho na mão e fala assim: vai ficar bem. Esse texto aqui está dizendo que Deus cura a gente, muitas vezes de forma carinhosa, e Ele diz para mim e para você: vai ficar bem. Eu estou no controle, eu vou acompanhar todo o processo de cura. O nosso Deus é o Deus da vida. Ele pode mudar as nossas emoções de uma hora para outra, com apenas um toque. Como aquele homem que falou assim: manda uma palavra. Muitas vezes uma palavra resolve. Muitas vezes um toque com a mulher do fluxo de sangue. Mas muitas outras vezes Deus vai curar progressivamente. Só que durante todo o processo, quando Ele fala de coração quebrantado e de processo, é porque emocionalmente, normalmente a cura não é um ato, é um processo todo. Mas o que mais me deixa espantado nesse texto, que a gente não pode duvidar do Senhor, é que o texto deixa bem claro: Ele sara, Ele cura, Ele acompanha. É isso que eu e você nós precisamos para a nossa vida. É isso, é essa palavra, é esse texto que quando nós encontrarmos alguém sofrendo emocionalmente, nós temos que levar e dizer: aguenta firme, vai dar certo, Deus está com você.
Ele não vai te abandonar. Ele vai te dar a vitória. Você pode glorificar a Deus por isso? Jesus cura das nossas emoções. Jesus cuida de nós. O Jesus que chorou no túmulo de Lázaro, Ele entende nossas lágrimas. O versículo mais curto da Bíblia, Jesus chorou, João 11:35. O Jesus que sentiu agonia no Getsemane, Ele também diz para mim e para você: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu sei da tua dor, eu sei das tuas feridas, eu vou acompanhar as tuas feridas, até você ficar bem.